Olá, Pastor Claudemir aqui da Primeira Igreja Batista no Pérola 2. Nós estamos aqui em ritmo ainda de comemoração pelos nossos 21 anos. E nesse último final de semana, nós estamos nos referindo aqui ao dia 20 e dia 21 de novembro de 2021. Nós, Primeira Igreja Batista no Pérola, comemoramos 21 anos de existência. E esse estudo aqui é um breve estudo sobre um pouquinho da nossa história, como tudo começou, né? E nós tivemos um estudo bíblico também, nós tivemos um estudo a respeito da nossa história contada no último culto de oração na quarta-feira passada. E hoje nós estamos aqui colocando no ar para que fique bem esclarecidinho também para aquelas pessoas que não puderam estar ali e, obviamente, contando um pouquinho da história para quem quer nos conhecer, certinho? Então, vamos ao estudo. Tem uma colaboração aí do pastor Gerson Trindade e também membros da igreja, além, é claro, de informações no site da PIB do Guará, pibguará.org.br, que é a nossa igreja mãe, é a nossa igreja sede, ok? Eu tomei liberdade de atualizar um pouquinho a questão do site e nesse estudo está um pouco atualizado que algumas informações que nós vamos passar aqui não estão lá, certinho? Apenas para uma questão de atualização mesmo. Mas a história, a principal história continua a mesma que nós vamos contar aqui, está lá no site. Você pode, inclusive, recorrer a essas informações lá também, certinho? Antes de falarmos da Primeira Igreja Batista no Pérola, precisamos falar um pouquinho da Primeira Igreja Batista no Guará, porque é a nossa igreja mãe, a nossa igreja sede. É impossível falarmos de nós sem nos referirmos a PIB Guará, ok? Então, vamos contar um pouquinho essa história, como tudo começou. Então, tudo começou quando a Primeira Igreja Batista de Brasília, situada lá na Cidade Livre, depois chamada de Núcleo Bandeirante, abriu uma congregação na Vila Operária, né? Depois chamada Candangolândia, ainda lá na década de 60, onde muitos membros da igreja residiam. Inicialmente, os irmãos reuniam-se na casa do irmão Vicente Ribeiro e da sua esposa, a dona Dolaide. E a congregação ela foi organizada como Igreja Batista Filadélfia, tendo como primeiro obreiro o pastor Bonifácio Alexandre. Então, se lembra que os primeiros construtores de Brasília, lá, aqueles que vieram do Nordeste em especial, eram chamados de candangos? Pois é. Só que antes de existir a própria cidade de Candangolândia, existia uma vila chamada Vila Operária, que era justamente a vila onde a maioria desses construtores de Brasília residiam. E a primeira igreja batista em Brasília, que ficava hoje na Cidade Livre, que é chamado de Núcleo Bandeirante. Então essa cidade, a Cidade Livre, hoje é o Núcleo Bandeirante. No Núcleo Bandeirante, ou na antiga Cidade Livre, tinha uma igreja chamada Primeira Igreja Batista de Brasília. Inclusive daí também surgiu a futura igreja que hoje é a Memorial Batista. E eles fizeram então, lá na Cidade Livre, a Primeira Igreja Batista de Brasília, uma congregação lá na Vila Operária, que hoje é a Candangolândia, por isso que tem esse nome. Porque Candangolândia era a antiga Vila dos Operários, onde eram os candangos que vieram construir Brasília. Nessa cidade, ou nessa Vila dos Operários, que hoje é Candangolândia, surgiu uma congregação da Primeira Igreja Batista de Brasília. E o nome dessa igreja é Igreja Batista Filadélfia. E é a partir dessa congregação que vai surgir a PIB do Guará. Nós vamos ver isso agora. 6 anos depois, com a mudança de vários membros para o novo conjunto habitacional denominado Guará, votou-se em assembleia, né, a transferência da igreja para esse bairro. Naquela época, o irmão Gilson Santiago, que era proprietário de uma casa desocupada na QI 5, conjunto K, casa 3, atendeu ao pedido do pastor João Francisco Santiago e cedeu este imóvel para que a igreja ali se reunisse. Enquanto isso,
começou a procura por um terreno onde posteriormente viria a ser edificado o templo da igreja. Então, uma congregação lá na cidade ou na Vila dos Operários, chamada Igreja Batista Filadélfia, ali era uma congregação. Surge então um bairro ou um conjunto habitacional chamado Guará. E muita gente sai da Candangolândia ou da Vila Operária em direção ao Guará. Olha que coisa interessante. E então votou-se em assembleia para que então a igreja ou aquela congregação se deslocasse da cidade, lá que hoje é a Candangolândia ou a Vila dos Operários, né? A igreja se deslocasse para então esse novo conjunto habitacional que hoje é o Guará. Geralmente é o contrário que faz, né? Você muda de cidade, então você vai ter que procurar uma nova igreja naquela cidade. Não, a igreja acompanha os membros. É a ideia de que, de fato, a igreja é constituída de pessoas e não de paredes. Então, como os irmãos, a grande maioria dos irmãos, mudam e vai para o Guará, então, obviamente, ficou mais fácil de conduzir aquela congregação para lá também, né? Então, após a aquisição do terreno situado lá na área especial A, na QE1, iniciou-se a construção de um barraco, aproveitando a madeira que sobrou do templo da igreja lá na Candangolândia. E nesse barraco, já no Guará, eram realizados todos os trabalhos da igreja até a posterior construção do templo em alvenaria. E após debate, ou algumas assembleias, ficou decidido que a Igreja Batista Filadélfia passaria a se chamar Primeira Igreja Batista no Guará. Então é uma visão missionária, uma visão totalmente de reino de Deus, que a PIB do Guará surge então. Ela surge como congregação na Candangolândia, alguns irmãos mudam para o Guará, então essa congregação muda da Candangolândia para o Guará, e então até mesmo para identificar aquela congregação com os moradores da cidade, com aquela nova cidade que estava surgindo, vota-se então a mudança de nome de Igreja Batista Filadélfia, passando para Primeira Igreja Batista no Guará, que até hoje carrega esse nome, portanto. Olha que foto sensacional. Essa foto é do lançamento da pedra fundamental da PIB Guará. Essa foto eu peguei no acervo aí de registros da PIB do Guará e também na rede social deles, certinho? Esse é uma foto também muito emblemática, uma foto histórica. Olha só, é o primeiro culto da PIB do Guará. Você vê a foto ainda, obviamente, em preto e branco e debaixo de uma árvore. Isso é muito nostálgico mesmo, é algo realmente para ser guardado a 7 chaves, porque esse aí foi um dia especial para a PIB do Guará, que foi o primeiro culto da igreja, né? Debaixo de uma árvore. Claro que nesse dia aí surgiria uma igreja tão forte e maravilhosa quanto ela é hoje. Então, avançando um pouquinho, no período de 1979 a 1982, foi construído o edifício de educação cristã, sendo inaugurado então em outubro de 1982. E nesses anos, a igreja iniciou os trabalhos das seguintes igrejas: Igreja Batista Monte Sinai, Igreja Batista no Penorte, Igreja Batista no Pessul e Primeira Igreja Batista no Cruzeiro Novo. Você vê que é uma igreja que ela surge já com essa visão de reino, já de expansão e pregação e procura, é claro, de almas perdidas. Você vê que esses trabalhos foram se expandindo. Isso é visão de reino, isso é visão de igreja bíblica, ok? E ainda vamos cantar um pouquinho, né? Que atualmente a igreja possui uma congregação na cidade de Águas Lindas, dirigida por esse que vos falo, pastor Claudemir, nesse momento, dessa gravação aqui, tá bom? Uma vez que a igreja lá do Jardim Bandeirante foi emancipada em fevereiro de 2018. Então, a PIB do Guará tinha 2 congregações e em fevereiro de 2018, a congregação lá do Jardim Bandeirante foi emancipada. Essa localidade fica no município de Lusiânia e tendo sido emancipada na época com o pastor Antônio Fernandes Toninho Costa.
ok? E a igreja também apoia alguns missionários da Junta de Missões Mundiais, bem como lá no Piauí, no Amazonas e também no Peru, certinho? Um salmo aí para nossa edificação. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, verso 3. Bom, prosseguindo aqui, aí algumas fotos do templo, você vê aí essa foto já com o teto ali bem já atualizado, né, com esse holofotes. Ali uma foto culto de domingo, provavelmente lotada. Aqui embaixo a foto do pastor Fernando, que é o nosso pastor presidente, inclusive, pastor Fernando Guerra, sua esposa Daisy. E aí uma foto do que seria ou será, né, se Deus será, o futuro templo da igreja, né, bem já moderno, bem amplo também. E essa nova fachada aí, ok? Aí um pouquinho do slogan da nossa igreja, né? Cada membro um missionário, cada pessoa um alvo, cada crente um discípulo. Esse é o tema da igreja, certinho? Qual é a missão da igreja do Guará? Proclamar o amor de Deus, ensinar cada pessoa a ser um discípulo de Jesus, servir ao próximo, viver em comunhão com todos e adorar a Deus de forma contagiante. Ok? Essa é a nossa missão. A nossa visão é ser reconhecido como igreja missionária, acolhedora, discipuladora, comprometido com Deus e que se importa com as pessoas. Ainda em algumas fotos aí do Guará, fotos atuais do ano 2021, uma foto ali em cima da equipe de louvor, pastor Gerson ali tendo uma participação no culto, ali o novo templo já bem iluminado, bem... não é um novo templo, mas assim, a nova cara, né, de modernidade e tudo mais. Aqui, provavelmente o coral da terceira idade, ali o pessoal da recepção, do MIRI, né, Ministério de Recepção, o pastor Fernando Guerra já pregando ali. Enfim, essa é um pouquinho da nossa história da primeira igreja batista no Guará. Falo nossa porque nós somos congregação deles lá também, então é a mesma igreja. Primeira igreja batista no Guará tem como planejamento participativo do ano de 2016 a 2022 as seguintes visões e os seguintes objetivos. Nessa parte azul aí, ser relevante para a comunidade por meio do serviço e da ação social, ser uma igreja comprometida com a evangelização e também promover a adoração a Deus como estilo de vida no dia a dia e nos ajuntamentos. Você vê que não é apenas reunir por reunir, não é apenas mais uma noite em que os irmãos se reúnem ali. Não, nós queremos realmente cultuar a Deus e toda vez que nós nos reunirmos ali, sermos uma igreja cada dia contagiante e, acima de tudo, viver na prática do nosso dia a dia toda a palavra de Deus, certinho? Na parte amarela ali, os objetivos internos, que é de proclamar o Evangelho de Cristo, indo, contribuindo e orando, desenvolver e executar também o processo contínuo de discipulado um a um, acolher a todos sem distinção e oferecer apoio e orientação baseados na palavra de Deus, implantar a cultura de pequenos grupos. A Igreja Batista no Guará também é uma igreja em células, promover o crescimento espiritual por meio do ensino, capacitando cada membro a ser discípulo de Cristo e um missionário, suprir os necessitados de forma física, emocional e espiritualmente, adorar a Deus com alegria e devoção em cultos de celebração e na vida cotidiana, além de estimular a leitura da palavra de Deus e a adoração individual e, claro, coletiva. Certinho? Os objetivos de apoio é implantar uma comunicação interna e externa de forma mais eficiente, aprimorar a gestão administrativa, formar e capacitar líderes, estruturar ministérios temáticos e etários orientados por propósitos. Você vê que tudo isso aí a própria PIB do Guará já tem conseguido. Basta você assistir um pouquinho dos seus cultos filmados ao vivo no YouTube também da própria igreja, que você já percebe uma organização, tem toda a parte administrativa também que está bem mais aprimorada. A igreja tem avançado muito nessas questões. Para quem não conhece, essa é a fachada da primeira igreja batista no Guará. Olha só que templo bonito, amplo, né? E aí nós temos um pouquinho das cores e o significado de nossa cruz, né? Lembrando que é essa aqui, ó,
a PIB do Guará. Então, vamos aí o significado dela. A cruz, por si só, ela simboliza a morte e sacrifício de Jesus por nossas vidas. Cruz esta aqui foi ali em que Jesus ofereceu reconciliação junto a Deus por meio do perdão dos pecados. E as cores, essas cores em azul, preto, verde, amarelo, né, vermelho, elas representam os 5 continentes, fazendo alusão à visão e missão da igreja, em ser a igreja missionária a partir de onde ela está para alcançar as nações. Você vê que o azul aí lembra bastante os arcos, né, do Comitê Olímpico Internacional, o COI, né? Então você vê aí o azul representando a Europa, a cor preta representando a África, a cor vermelha representando a América, a cor amarela representando a Ásia e o verde representando a Oceania. Então você tem a cruz de Cristo, meio pelo qual Jesus desceu até ali, foi crucificado e foi morto por nossos pecados, e então ele ressuscita ao 3º dia, e esse evangelho do reino deve ser pregado em todas as nações, porque essas cores então é porque representam cada continente do globo terrestre, certinho? É óbvio que por sermos uma congregação, a PIB do Pérola 2 também adotou a mesma cruz, mesmo símbolo e também as mesmas cores, tendo, portanto, os mesmos significados. Agora sim, nós vamos contar um pouquinho da nossa história, onde tudo começou, e foi exatamente aí, ó. Essa casa, inclusive, era onde reunia o povo para cultuar ao Senhor aqui no Pérola 2. Você vê que tem um nomezinho ali, um pouquinho apagado, Igreja Batista, né? Frente Missionária da Primeira Igreja Batista no Guará. Então, como tudo começou aqui em Águas Lindas, aqui no Pérola. A congregação em Águas Lindas de Goiás foi fundada em outubro de 2000 pelo pastor Joel numa casa alugada ali na quadra 37, lote 17, no Pérola 2. E a casa pertencia ao senhor Antônio. Então, essa casa inclusive fica muito próximo, fica uma rua abaixo do lote onde hoje está situado o novo templo da PIB do Pérola, certinho? Então, com a saída do pastor Joel, estiveram à frente da congregação os irmãos João Rocha Torres e Márcio Ponciano, membros da PIB no Guará. Aí em cima o pastor João Rocha Torres, de terno e gravata, né? E abaixo ali o pastor Gerson Trindade da Silveira, juntamente no meio ali com o pastor Márcio Ponciano e também o pastor Francisco. O pastor Gerson Trindade da Silveira assumiu a congregação em maio de 2009, estando à frente até janeiro de 2020. E lá em 2011 foi dado início à construção do templo no novo terreno onde se encontra a PIB do Pérola 2 nos dias atuais. Nós contamos ainda com uma equipe de colaboradores da PIB no Guará, a saber o pastor Gerson Trindade da Silveira e também sua esposa Lucília, além do pastor Felipe Pancini, que sempre nos ajudam quando solicitados, ok? Temos então como objetivo em breve tornarmos uma igreja emancipada para a glória de Deus, que cresça a cada dia proclamando sua verdade e que seja bênção para as pessoas da comunidade. Aí você vê algumas fotos de momentos marcantes da nossa igreja, templo novo sendo construído ali, já a parte de cima ali, a primeira fachada, né? A segunda fachada aqui embaixo, ali alguns jovens em cultos marcantes, né? Você vê aí mais fotos de momentos, nós tivemos ali batismo, retiro, festa teatral. Essa foto do meio, inclusive, é o dia da posse do pastor Fernando Guerra lá no Guará, a igreja apoiou e foi lá. Ali a imagem ali de um culto de oração, ali um culto, tá todo mundo ali com a blusa colorida, né? Foi o primeiro Frutificai, ali provavelmente um culto do Dia das Mães, ali em cima, acho que finalizando o teto da igreja, alguma coisa assim. Então, mais fotinhos, vamos passar aqui. Então, temos aí uma cara nova. Você vê que essa é a nova fachada da igreja, claro que já tá bem mais moderno do que essa imagem aí, mas esse foi o novo templo que foi reerguido no terreno adjacente ali, que é o mesmo, né? São 2 lotes.
onde tinha um campinho de futebol, foi erguido então esse novo templo aí. Esses são os nossos cultos e reuniões, para que você esteja por dentro, né? Aos domingos nós temos pela manhã, às 9 da manhã, a nossa escola bíblica dominical e domingo à noite o culto de celebração às 19 horas. Terça sim, terça não, nós temos reunião de mulheres, a nossa MCM, e também reunião dos homens, a União de Homens Batistas se reúnem. Terça sim, terça não, certinho? Toda quarta-feira, 19h30, culto de oração. Sábado, dependendo do departamento, nós também temos culto de seus respectivos ministérios. Mulheres, homens, crianças, jovens e tudo mais, certinho? Mais fotos aí que marcaram a nossa história, ou que marcam até hoje a nossa história, né? Ali em cima a foto um pouco mais recente do templo. Reafirmo que o templo já está de cara nova. Nós temos ali o Santidade, Missão Possível. Nós temos ali a construção do novo templo, nós temos ali o jogral da igreja. Aqui embaixo, a última foto à direita do cantinho aqui, nós temos o GEB, que é o grupo de estudo bíblico, né? Um coral da igreja. Culto de inauguração ali, com o pessoal ali de branco ali, porque era batismo. Louvor das crianças, Projeto Lia. Muita coisa nós fizemos ao longo desses 21 anos. Aí sim, o templo de uma visão por dentro, né? Ali mais uma vez, agora sim, a foto aqui à direita, com o estacionamento ali, né? Já é a fachada atual da igreja. Ali provavelmente um culto de reunião dos homens, culto de domingo à noite, reunião das mulheres aqui embaixo, testemunho do irmão Gilvan. Aqui recebendo novos membros, uma EBD das crianças e o culto de domingo à noite. Provavelmente essa foto ali em que só tem mulheres lá atrás deve ter sido um culto de MCM. E aí mais fotos da nossa escola bíblica de férias, né? A nossa EBF, culto de louvor, mais imagens emocionantes aqui embaixo, provavelmente culto dos pais, apresentação de novos membros, o dia que a gente saiu ali com os jovens ao cinema. Aqui essa turma de azul é o Ministério de Evangelismo da Igreja, que nós fundamos em 2021. Inclusive essa foto é do nosso primeiro evangelismo de rua. Recepção da igreja. Aqui a última foto aqui foi no dia do culto de transição pastoral. Ali o pessoal fantasiado ali em cima entre aspas, não é bem uma fantasia, mas sim é um culto de todos os povos louvem ao Senhor. Então a gente veio caracterizado com uma determinada nação. E então o que nós cremos? O que a PIB do Pérola crê? Queridos, historicamente, os batistas têm sido caracterizados pelos seguintes princípios, ou pelos seus princípios fundamentados nas escrituras sagradas, a saber, a Bíblia. E através dos tempos, tem se notabilizado pela defesa dos seguintes princípios. Nós aceitamos as escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia, como nossa única regra de fé e prática, ok? Nós também cremos que o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas biblicamente batizadas, certinho? Nós ainda cremos nós defendemos, a separação entre igreja e Estado, a absoluta liberdade de consciência, a responsabilidade individual diante de Deus e, é claro, a autenticidade e apostolicidade das igrejas, certinho? Os batistas não praticam o batismo de crianças recém-nascidas por entenderem que o infante não tem consciência de pecado, fé e salvação. Então essa posição, bem como a de receber em suas igrejas somente as pessoas biblicamente convertidas, estão bem fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. Nosso objetivo de congregação aqui no Pérola 2 é que nós deixemos de ser uma congregação e possamos então nos tornar aqui uma igreja organizada. Então tem esse tripé aí que é necessário essa sustentação. Nós já somos uma igreja autoproclamável, nós já somos uma igreja autogovernável, porém nós ainda, ou por enquanto, não somos uma igreja
autossustentável, por isso que ainda não emancipamos, somos ainda uma congregação. A conclusão desse brevíssimo histórico aqui da igreja, nós temos condições de contar tudo, porque são muitas informações, tá? E a gente vai concluir dizendo o seguinte, que a PIB do Pérola 2 conta com você para ajudá-la a crescer à luz das Escrituras. Como igreja, precisamos a cada dia nos unir, não só para cultuar ao Senhor, mas também para desenvolver novos trabalhos que visem a glorificação de Deus. Nossa vizinhança precisa de cada um de nós para levarmos a palavra de Deus em um testemunho vivo de um povo que serve verdadeiramente a Deus. Portanto, é assim que nós concluímos. Essa aí é a imagenzinha das festividades aqui da nossa congregação, né? Repito, dia 20 e dia 21 de novembro nós já tivemos, eu estou gravando esse vídeo pós-festividades, né? Nós completamos 21 anos com esse tema. É tempo de avançar, baseado em Isaías 12, 4. Querido, seja bem-vindo à PIB do Pérola, que Deus te abençoe. Foi uma honra poder contar um pouquinho dessa história, dessa breve história. Nossa história é muito mais rica do que foi passado aqui. Então, fiquem com Deus, todos vocês, que nós possamos de fato avançar em Cristo Jesus. E nós temos um tema, não é isso? PIB do Pérola 2, crescimento saudável à luz das Escrituras.